Pronto, agora sim. Então, agora eu estava falando com o áudio fechado de novo. A semana passada foi assim, meninas. E aí dessa vez eu comecei de novo com o áudio fechado. Mas depois da live do Sandy Júnior ontem que caiu, qualquer coisa é perdoado pra gente, tá? Qualquer coisa é perdoado. Não tem jeito. É. Então vamos lá. Então só estava retomando aqui que eu estava falando no mudo. Que a nossa casa está fechada, de acordo aí com os protocolos do governo do estado de São Paulo. Então, conforme as coisas forem evoluindo, conforme as normativas forem sendo alteradas, a gente vai comunicando a todos. Então, é importante sempre estar atento aí aos comunicados que a gente envia, ao WhatsApp, às redes sociais, para estarem atentos, né, sobre os protocolos de reabertura, tá? Então, eu gostaria de começar essa live aqui, primeiro, agradecendo as inscrições. A gente teve aí na última semana quase 70 inscritos no canal. Esse canal que a gente está usando como forma de matar um pouco a saudade de todo mundo, né? Então a gente está toda semana colocando palestras. Então a gente tem várias pessoas que estão enviando vídeos, né? Palestrantes legais que estão enviando vídeo para a gente poder usar. Tem um canal aí que fale do espiritismo, que fale da doutrina espírita, que a gente possa também utilizar para matar o nosso tempo um pouco, né? Para a gente não ficar pensando tanta besteira. Então é sempre bom a gente buscar conteúdos positivos, conteúdos legais, para a gente se abastecer de coisa boa, porque senão, se a gente deixar a cabeça voando aí, dá problema depois, hein, pessoal? Ficar atento com relação a isso, tá bom? Outros recados aqui importantes. A nossa casa se encontra, né, fisicamente fechada, mas a gente continua funcionando normalmente. Então a gente tem o nosso WhatsApp para pedir vibrações, para pedir até mesmo, de repente, bater um papo, fazer um acolhimento, né? O que é o acolhimento? De repente eu preciso conversar com alguém, não tenho com quem conversar em casa, eu preciso de alguma orientação, de alguma palavra amiga. Então envia um WhatsApp para casa para a gente entrar em contato, que é importante nesse momento que a gente está isolado em casa. Às vezes a gente precisa falar alguma coisa, né? A Pri sabe bem que a Pri vai falar com a gente hoje, ela é acolhedora. A gente sempre fala sobre isso, que as pessoas precisam conversar às vezes, que tem problemas que a gente precisa pôr para fora, se não fazer mal. Então, a gente está lá disponível, só mandar um WhatsApp. Às 20 horas, segunda, quarta, sexta, todos os voluntários se reúnem, inclusive agora há pouco acabou a nossa vibração da quarta-feira, para fazer vibrações à distância. Então os tratamentos espirituais continuam sendo feitos, só que à distância, tá? O que mais? Tem as palestras que a gente está divulgando, né? Não só as online, mas também as palestras que a gente já tinha gravado na casa, as palestras que os palestrantes estão enviando para a gente. Então, toda essa logística aqui está funcionando para que a gente tenha aí um ponto de contato legal. O que mais? Acho que é isso. Então, para a gente iniciar, igual semana passada, vou colocar aqui uma prece na tela para a gente seguir juntos, tá? Enquanto o pessoal vai conectando. A gente tem 26 pessoas conectadas. Aqui, ó, que bom estar com vocês. Sueli Martins, Leni, a Leni linda, tá aqui conectada. A Leni, Tânia, ó. Oba! Oba. Daqui a pouco você manda um beijo para ela. A Sueli Martins, a Leni, Tatiane Paiva, o Edson, fala Edson, Maria José, a Francis, Daniele Campos, Débora Silveira, todo mundo aí conectando, bem legal, bem legal. Então vamos começar com a oração, né? Que esse daqui também é um trabalho espiritual, então a gente não pode esquecer disso. Então vamos lá, então a gente vai começar com o Pai Nosso Espírita, tá? Que está aqui na tela, quem está acompanhando pelo YouTube. Que ele diz assim: Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de todos os nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal.
Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação da nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Esse Pai Nosso aqui, que é assinado por Chico Xavier e Emmanuel. E para completar essa oração, eu também peguei aqui um texto bem legal de Chico Xavier, que eu gostaria de dividir, que diz assim: lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência. A dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Também um texto bem legal de Chico Xavier que eu trouxe para a gente começar a nossa conversa de hoje, tá? Então, antes da gente receber as nossas ilustres convidadas de hoje aqui para o nosso bate-papo, lembrando que a gente tem o chat do YouTube aqui que a gente vai monitorando para qualquer dúvida ou pergunta do que as meninas forem falar. Também tem o WhatsApp da casa. Rosana sempre a postos aí ajudando a gente nesse trabalho de comunicação. Então, quem tiver alguma dúvida ou pergunta conforme as meninas forem conversando, sintam-se à vontade para dividir. E sem mais delongas, gostaria aqui de convidar no nosso bate-papo. Agora sim, meninas, vocês já estão sendo transmitidas aqui para o Brasil todo, o mundo, para Marte, Vênus. Sejam bem-vindas. Priscila Cardoso, vou até colocar o nome de vocês aqui, Fabinho, não, aqui. Priscila, eita, inverteu. Eu vou tirar aqui que ficou invertido. Mas é a Priscila Cardoso e a Tânia Carvalho. Ficou parecendo o nome de dupla caipira, viu? Ó, Priscila Cardoso e Tânia Carvalho. Né, Tânia? Ficou mesmo. Isso dá muito. Sejam bem-vindas, tá, meninas? Obrigada. Gostaria de começar, desculpa, tá, Pri, mas eu gostaria de fazer um muito obrigado mais do que especial primeiro para Tânia, que também está fazendo trabalho aí online no Paz e Amor, né, Tânia? Então, deixou lá o trabalho dela para conversar com a gente, então muito obrigado, viu, Tânia? É uma alegria estar com a família Antônio Bernardes, né? E a gente sente muito carinho e feliz da vida. Né? Esse ser humano aí que a gente ama de paixão. Pri, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e para mim é sempre gratificante a gente poder dividir um pouquinho do nosso ensinamento, aprendizado com todos vocês e poder auxiliar todos vocês para que vocês possam pensar de uma forma diferente e diminuir um pouquinho o sofrimento, né, Tânia? Quando a gente leva um pouquinho do amor, do conhecimento, da palavra de Deus, para abrir um pouquinho a cabecinha, que às vezes está tão fechada na dor, no sofrimento, e não consegue enxergar outras possibilidades. Obrigada pela oportunidade. Muito importante. Deixa eu só ver aqui no nosso YouTube, está indo tudo bem. Eu acho que deu uma paradinha aqui, espera só um minutinho, meninas. Espera aí que caiu o sinal. Espera aí, só voltar aqui. Gente, né? Caiu só para eles ou caiu para né? Porque eu tô vendo a Tânia. Para nós não. Ah, tá. Que pena. Acho que agora foi. Ótimo. Agora foi. Bom, vamos lá. Então, primeiro, Tânia, eu gostaria de abrir esse espaço também para você dar um resumo, que eu não sei, até perdi as contas. Quantos livros são? Nós temos um livro só, tem um que vai
está programado para ser lançado agora na próxima Bienal, né, em agosto. Quem sabe, né, a gente consiga, que é mediunidade nas crianças e jovens. E eu ajudei também a fazer uma pequena verificação no livro do meu pai, num dos, né, Como Viver Espíritos, e o nosso Deixe-me Partir, que é o nosso livro querido, que leva consolo a muitas pessoas, é utilizado em grupos de casas espíritas para estudarem sobre esse desafio que é a perda de um ente querido, né? Mais do que nunca nos dias atuais. Só que as pessoas não gostam nem de falar, né? Essa palavra, perda de ente querido, nos dias de hoje, então, eu achei até interessante, lembrando que domingo eu assisti em homenagem à minha mãe, Roberto Carlos, e ele falou assim, eu não consigo nem falar o nome do Covid, ele não consegue, né? Então, eu falei, como que nós somos? Nós temos essa ilusão de que não falando, não vamos passar por. O que não é verdade, nós precisamos falar para poder nos fortalecer, para poder estar assim com a nossa mente, com o nosso coração, porque ninguém passa pelo que não precisa. Essa é a grande verdade, né? Verdade, então é isso aí. Verdade. Eu tenho até o meu filhinho aqui de lado, ó, meu querido, o Deixe-me Partir. Eu tenho também. Bem legal. Então, Tânia, se quiser já emendar, já iniciar a conversar com a gente, eu acho que agora está estabelecendo um mais. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Estou vendo como as mensagens aqui. As mensagens são importantes por causa disso, pessoal, porque a gente vai vendo se está indo, se não está indo. Está variando bastante hoje. Né? Mas está processando. Então, deixo você com a palavra, tá, Tânia? Eu vou colocar aqui no mudo para não te atrapalhar. Então, fique à vontade, tá bom? E aí, conforme se tiver alguma dúvida aí no meio do caminho, eu vou passar para você, tá bom? Perfeito, estou à disposição. Então, vamos lá. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse momento que o mundo passa, isolamento social. A gente sabe que, infelizmente, o luto e o isolamento social, eles têm uma semelhança, envolvendo emoções, envolvendo sentimentos. A gente vê que, mundo afora, as pessoas estão dentro de casa. Na minha família, meu irmão mora no Canadá. Então, lá, pouquinho antes de nós, eles já estavam em quarentena. Meu sobrinho na Holanda, também. Meus tios na Espanha estão sofrendo, não têm saído para nada. Apenas a minha prima é quem sai para fazer tudo na rua quando é necessário. E nós sabemos que lá na Espanha a coisa está bem complicada. Agora, com uma nesga aí de muita esperança, de equilíbrio. Então, a gente vê que esse momento, que foram necessárias essas medidas de isolamento social para frear essa disseminação desse vírus que ninguém conhece, ou conhece-se muito pouco, não se sabe como se proteger dele, a não ser com medidas de isolamento, que tem nos incomodado muito. E é interessante que, a princípio, nós estranhamos, mas depois víamos as pessoas queridas dentro de casa, parecia até que a gente estava em férias, veio até meio que uma euforia, vamos descansar, não vamos pegar Radial Leste, não tomar metrô, estava todo mundo assim bem feliz. Só que, logo em seguida, passam-se os dias, o tédio começa a se instalar. Primeiro porque normalmente as casas são pequenas, nós temos que concorrer com espaços, vem a rotina do dia a dia, nós vamos nos sentindo presos, queremos sair, sentimos falta da Radial Leste, sentimos falta do nosso trânsito caótico da cidade de São Paulo,
nós queremos voltar no dia a dia, né? Mas isolamento social é a única oportunidade de frearmos esse vírus. Nós que imaginávamos que íamos ter uma terceira guerra mundial entre países poderosos, estamos enfrentando o desafio de um ser invisível, de que a gente não tem notícia, de que como ele vai se processar. Então, viver em quarentena é viver perdas. E tudo que envolve perdas envolve luto. Então, a gente observa, então, que perder não é só, luto não é só a perda de um ente querido. Perder essa nossa liberdade de ir e vir, cada vez mais isso vai ficar sendo mais exigente para dar bons resultados. A gente vê que não é só em São Paulo, não é só no Brasil, é no mundo. Então, nós temos uma sociedade mundial num luto coletivo. E isso é bastante preocupante. E nós precisamos aproveitar esse momento para reavaliar, como eu acredito que todo mundo está reavaliando muito. Eu até queria parar porque a gente recebeu tanta mensagem, e uma das mensagens mostrava uma charge em que tinha o desenho do planeta Terra, de um lado a representação do diabo e do outro lado a representação de Deus. E o diabo falava assim, olha, com o Covid eu fechei todas as igrejas. E Deus diz assim, não, pelo contrário, abriram-se igrejas dentro de cada lar, fazendo uma menção de que nunca se orou tanto. As pessoas estão meditando acerca dos problemas da vida, por que de tudo isso. As pessoas a gente nunca, jamais, a mente mais imaginativa não poderia crer nessa possibilidade de termos que ficar encarcerados dentro de casa, né? Então, esses sentimentos que vêm surgindo, muito semelhantes ao luto, porque é essa tristeza, é esse perder de situações e de coisa. Então, a gente vai vendo que quem vive sozinho é terrível. Você mesmo, no início, estava falando de pessoas que, às vezes, não tem com quem conversar, mora sozinha. Eu tenho muitas amigas que são sozinhas. Então, a gente vê que, graças a Deus, nós temos o WhatsApp. Podemos nos comunicar, podemos nos ver. O meu filho e o meu netinho moram no interior. Então, toda noite a gente se vê antes dele dormir. Então, é uma bênção. Mas, mesmo assim, pessoas existem que é um núcleo familiar pequeno, são poucos amigos e elas precisam de acolhimento. Quem trabalha no sistema home office, por exemplo, está percebendo uma forma diferente. Você está convivendo com seus amigos, você está interagindo com eles. E a gente vê também que essa doença, como a morte, ela é muito democrática. Porque, a princípio, falava-se que apenas os velhinhos é que seriam atingidos. E a gente tem visto que, infelizmente, pessoas mais jovens também estão sendo acometidas por essa doença, que é bem complicada. Então, tudo isso desorganiza o nosso mundo mental, emocional, e nós precisamos nos cuidar. Nós nos sentimos muito impotentes diante dessa doença, mas nós temos que ter confiança. E conforme o tempo passa, a gente vai vendo que nós um dia estamos bem, no outros dias a gente já desanima, acorda chateado. E isso parece muito com as recaídas do luto. Porque quando uma pessoa perde um ente querido, e quem perdeu sabe bem disso, o nosso emocional fica como uma gangorra. Uma hora nós estamos bem, de repente a gente fala, não, mas eu não posso estar me sentindo tão bem. E com
esse isolamento social, a gente se sente mais ou menos assim. Então, nós precisamos cuidar desse sentimento, para que esse luto coletivo não seja tão desorganizador. E eu andei pesquisando, os especialistas dizem para a gente fazer uma rotina. Temos que tomar cuidado, vamos estabelecer uma rotina de acordar sempre no mesmo horário, observar o trabalho, mesmo quem esteja desempregado, ou quem é aposentado, ou quem mora sozinho, enfim, elaborar tarefas que venha preencher o seu tempo, trabalhar, comer, exercitar, ler um bom livro, assistir um bom filme, evitar o bombardeio de muitas informações, porque quanto mais chegam informações e às vezes estão desconectadas, muitas notícias fakes, aí nós, com esse excesso de informação, nós caímos numa ansiedade muito perigosa. Também precisamos utilizar os meios que temos para entrar em sintonia com amigos, pessoas que possam nos nutrir emocionalmente. Conversar com amigos queridos, com familiares e, principalmente, cuidar da nossa espiritualidade, com as orações, né? Com meditações. Às vezes a gente ouvia falar sobre meditação e falava, agora eu não tenho tempo, mas amanhã eu vou ver, a minha vida é muito agitada. Hoje nós temos tempo para fazer isso. Então, é importante mantermos o nosso pensamento equilibrado, ressignificar através de pensamentos superiores, e a oração, a meditação, ela vai nos dar essa possibilidade de nos reequilibrar, porque afinal, mente sã estará gerando um corpo são, né? Então é isso. Eu não sei se ainda tenho tempo, Fabinho, de falar ainda rapidamente sobre... Tem. Quanto tempo que eu tenho aí? Tem mais 3 minutinhos aqui. Rapidamente, então, eu quero falar sobre os rituais de despedidas, porque, infelizmente, o Ministério da Saúde, ele recomenda que não se faça mais velórios, mesmo de pessoas que não desencarnaram em função do Covid. Os velórios, eles estão, assim, praticamente, no máximo 10 minutos. Antes de ontem, uma pessoa amiga desencarnou e os familiares, no máximo 10, puderam frequentar uma cerimônia que foi assim, meio que a pessoa responsável permitiu que se fizesse uma oração, porque nem isso está sendo feito. E para quem perde um ente querido, primeiro que, se foi em função do Covid, as pessoas não têm acesso, nem quando vão para os hospitais e nem quando acontece o desencarne, a não ser que tenha acontecido em casa. Então, não se tem um tempo de se fechar um ciclo. E isso, para o luto, é muito desarticulador, porque a pessoa, o cérebro não vai entender que se fechou realmente um ciclo, que a pessoa realmente desencarnou. Então, o velório, que muita gente nem gosta de ir, é um momento sagrado, porque ali é um momento em que as pessoas vão homenagear o seu querido, a sua querida que partiu. Vamos relembrar histórias. Quando minha mãe desencarnou, agora dia 28 vai se fazer 4 anos, eu descobri tanta coisa que a minha mãe tinha feito lá, enquanto trabalhadora da Casa de Paz e Amor, que eu estava surpresa. Foi uma quantidade enorme de pessoas que eu nem conhecia, que conviviam com ela nos trabalhos da manhã, que raramente eu podia ir. Então, o velório é aquele momento que você vai compartilhar sua dor com os amigos, vai poder abraçar, vai poder chorar no ombro, você vai se sentir acolhido, e agora não se está tendo esse momento. Então, que nós possamos, através dos pensamentos positivos, relembrar com a família que estiver perto, mesmo em conversas de WhatsApp,
de oportunidade de telefone, relembrar dos queridos, momentos felizes, homenageá-los, porque nós sabemos que não há morte. O Espiritismo matou a morte, não é? Quando nos apresenta a espiritualidade, principalmente quando as comunicações espirituais vêm dar conta de que os nossos queridos vivem, e vivem acolhidos por familiares que os antecederam na grande jornada. Então, que nós, nesses momentos desafiadores, possamos realizar esses rituais fúnebres no silêncio do nosso coração e nas lembranças agradáveis dos nossos queridos. Eu acho que é isso. Parece que esse momento está sendo como no Evangelho: deixe os mortos que enterrem os seus mortos, não é? E é bem desafiador, né, Tânia? Coloquei a Priscila aqui de volta para participar da conversa com a gente, e é bem desafiador, né? Porque até a Denise Sicarelli, né, ela comentou aqui que foi o primeiro aniversário sem a mãe dela, né? E é como uma ferida que não se fecha, né? Acho que você fala muito, Tânia, do ciclo do luto, né? E psicologicamente o ciclo tem uma função muito importante, né? É como se você não pudesse seguir em frente, né? Então, como essas pessoas, como você vê o estado emocional, psicológico delas não tendo esse ciclo fechado? E além do que, nos dias atuais, pelas pessoas amigas que nos contaram, que presenciaram, porque as pessoas continuam a desencarnar, mesmo que não seja pelo Covid. Sim. Então, o que ocorre? Todo mundo está sendo mais ou menos tratado do mesmo jeito. Sim. Familiares não podem visitar em hospitais, ou uma coisa assim muito rápida, e não é todo mundo, é uma pessoa só. Sim. De maneira que antes a gente ia, visitava, então dá uma sensação de que nem a gente pode cuidar e nem as pessoas vão cuidar dos nossos queridos, porque nós é que sabemos cuidar do nosso querido, e não o médico que está cansado, uma enfermeira que está exangue, que tem muitas outras pessoas. Então, são relatos emocionados que o noticiário tem trazido para nós, porque, infelizmente, quando, por exemplo, o helicóptero, né, dos noticiários mostram, como a gente viu aqui, eu moro aqui perto do cemitério da Vila Formosa, e a gente tem notícia de que aumentou demais o número de pessoas que não vão ver o seu querido. Uhum. Não vão prantear o seu querido no pé do caixão. Para quem acredita que que o seu querido está ali, né? E nós rogamos a espiritualidade, e acho que a espiritualidade está tendo um trabalho imenso para consolar as pessoas que perdem os seus queridos, porque a sensação que dá é de que é tratado como mais um, não é o nosso querido. E é complicado. Não tem aquele respeito que a gente queria. E é complicado, né? Porque, assim, é uma situação, lógico, extraordinária, né? Não uma situação corriqueira ou comum. Mas a gente fica num conflito, porque assim, nossa, eu amava tanto tal pessoa, vamos dizer, eu amava tanto meu pai e eles estão tratando como se fosse qualquer um. Mas se a gente for ver do lado de quem está executando o serviço, né, eles não têm o mesmo sentimento que a gente tem, né? Então fica realmente, são duas visões da mesma situação, que até parece que é desprezo, mas não é, né? É porque... Se a gente tem uma ideia, eu estava lendo no noticiário, que só aqui na Vila Formosa eles contrataram 220 coveiros para substituir aqueles que estão afastados, que vão se contaminar. É bem complicado, porque se prepara por aquilo que se viu na Itália, na Espanha, que está acontecendo nos Estados Unidos. É uma coisa que a gente não pode brincar. Infelizmente, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no fundão da Zona Leste, a gente está vendo o noticiário trazer pessoas completamente desalinhadas
do que precisa estar alinhado. Fique em casa. Proteja seus queridos e a si próprio. Não é verdade? E aí o Amaury até fez um comentário bem legal aqui no chat do YouTube, né? Que ele tava falando, né? Pega um pouquinho da dor e divide com os amigos. E aí a Mariana, logo embaixo, a Mariana Fieri, comentou, né? Que o que mais dói é a distância. E aí cria uma outra barreira bem complicada, porque assim, por mais que eu faça um chat com a Priscila, tô vendo ela aqui na minha frente, tô vendo a Tânia, não é a mesma coisa do que dar um abraço, do que, né? Então é um desafio muito grande também, né? O povo latino quer abraçar, quer beijar, né? A gente acompanhou, né? A Pri teve o falecimento do pai dela, a gente acompanhou, né, e a gente tentou, dentro das nossas possibilidades, ajudar, tudo, né? Mas é um trabalho individual muito grande. Mas aí eu gostaria de fazer deixar uma reflexão para vocês duas. Qual vai ser o papel da Casa Espírita passando isso? Porque vamos ter várias pessoas que passaram por que não fecharam seu ciclo de morte, né? Então vocês veem que o Centro Espírita vai ter o seu papel ampliado, ou qual a importância que ele vai ter na visão de vocês? Vou começar com a Pri para fazer ela falar um pouquinho. Boa noite a todos. Bom, eu acho importantíssimo o acolhimento, né? Eu acho que a parte de nós acolhermos as pessoas nesse momento da reabertura das casas espíritas vai ser um passo inicial, da gente acolher com amor, acolher com carinho, poder ouvir as pessoas. Porque é importante a gente ressaltar que às vezes as pessoas estão dentro de casas, dentro das suas casas, com as suas famílias, passando um sofrimento enorme, mas estão caladas dentro de si próprio, dentro de si mesma. Porque não se tem diálogo, não se tem uma conversa, um não entende o outro, né? Então às vezes sofre dentro de si mesma. Então quando a gente fala do luto, dessa parte que é bem dolorosa, e se a gente lembrar que Deus não nos fez para morrer, Ele nos criou para a vida eterna, porque hoje o que a gente vai deixar no cemitério é só o corpo físico, mas nós necessitamos e sentimos saudades do palpável, que é o abraço, é o beijo, é o carinho, é a palavra amiga, é alguém poder sentar do seu lado, conversar, bater um papo. Isso é muito importante. E isso falta dentro de muitas casas. Dentro de muitos lares isso ainda está vago, isso ainda está vazio. Então quando nós reabrirmos, eu acho muito importante a gente trazer esse acolhimento, que é o amor, é o carinho, é deixar a pessoa falar, deixar ela colocar para fora a sua dor, a sua angústia, o que ela está sentindo, para que a gente possa, de uma maneira mais carinhosa e com entendimento da espiritualidade e tudo aquilo que o estudo e o conhecimento nos traz, liberar esse pensamento que às vezes fica revivendo muitas vezes um pensamento negativo, uma tristeza, uma imagem, e que vai trazendo a sua dor, e que vai fazendo com que ela reviva a sua dor, traz o sentimento, a emoção, e vai fazendo ela reviver aquele sentimento porque ela não põe para fora, porque ela não fala, porque ela não desabafa, talvez porque não consiga, ou talvez porque dentro da sua casa não tem esse diálogo. Então acho que esse é o papel primordial, o acolhimento, ouvir, deixar a pessoa desabafar, deixar ela falar o que ela sente, para que a gente possa entrar realmente com o tratamento necessário, com o nosso amor, com o nosso carinho, e Legal. Fazer ela seguir um caminho diferente. Legal. Tânia? Porque a dor é inevitável para todos nós nesse momento da pandemia, mas o sofrimento é opcional. Legal. Tânia? Eu acho que a Casa Espírita, ela tem todos os meios para acolher o enlutado. Eu acredito que a nossa doutrina, como ela apresenta a vida além da vida, ela dá o consolo, porque o grande problema de quem perde um ente querido, ele está bem? Como que ele está? E através do nosso querido Chico Xavier, com mais de 10.000 cartas psicografadas, trabalho inestimável do Chico Xavier, foi um trabalho, eu acredito que esse foi um dos trabalhos tão importantes. Foi o que disseminou a doutrina espírita, e hoje no Brasil, principalmente,
Todo mundo sabe quem é Chico Xavier, porque todo mundo respeitou, primeiro, a sua vida ilibada, e segundo, como ele pôde consolar pessoas, porque através dessas cartas, que traziam informações preciosas, e somente conhecida dos seus destinatários, provando que ali estava realmente o querido que havia partido. Então, a casa espírita, ela tem um papel de consolo nos dias atuais inimaginável. Nós, lá no nosso Encontro Amigo, esse ano, nós estamos fazendo 15 anos que a gente acolhe pessoas que perderam entes queridos. E nós ouvimos cada história, e nós ganhamos tantos amigos que passa um tempo, o luto, porque o luto tem começo, tem meio e tem fim. Não que a gente deixe de amar o nosso querido, mas nós vamos ressignificar esse sentimento. Sim. Nosso coração vai ficar em paz. É como um filho que precisa partir para o exterior, para trabalhar, para estudar. A princípio a gente desorganiza total. Mas aos poucos a gente vai assentando, né? Vai sentindo que ele tem a sua vida. Nós temos que aceitar isso. E quando alguém parte, acontece a mesma coisa. De vez em quando vem essas recaídas, né? É tão singelo falar isso, mas domingo, quando eu fui assistir o show do Roberto Carlos, eu fiz realmente em função da minha mãe, porque ela era ultra fã. E quando eu vi, eu estava sentindo ela do meu lado, né? E chorei muito de emoção. Eu nem gosto tanto assim do Roberto Carlos, mas eu gosto sim de algumas músicas, mas eu senti que ali era uma homenagem a ela. Sim. Mesmo porque agora, dia 28, vai fazer aniversário, e o cérebro, mesmo que você... eu ressignifiquei totalmente a sua partida, mas o cérebro desperta. Parece que vem à tona aquelas emoções vividas, né? Ela ficou um tempo no hospital, ficou 16 dias internada, que ela teve um AVC. Então, tudo isso vem. E aí você se sente órfão. E é incrível isso. Então, não é porque nós somos espíritas, não é porque há 15 anos eu falo sobre isso, que eu trabalho toda semana, né, lá no núcleo, o trabalho não para, é de janeiro a janeiro, que eu não sinto quando um ser tão especial partiu. Mas é diferente, é ressignificado, né? Ressignificado. Legal. E é uma experiência individual, né? Ah, sim. Luto é individual. E como a Pri falou, cada um tem um jeito de sentir, o luto é particular, muito particular. Legal. Eu tinha uma pergunta para fazer agora, mas eu vou deixar ela para depois, que era um pouco polêmica. Então, vamos fazer assim. Pri, agora você tem aí a sua oportunidade, porque como a Tânia falou, né? Pessoas morrem, morte faz parte da vida, né? Pessoas nascem, faz parte da vida, mas aí diante de um evento tão traumático a gente precisa recomeçar, né? E aí o que você tem para trazer para a gente sobre recomeço? Eu diria que recomeçar não é fácil, não foi fácil para mim, que passei por essa experiência tão dolorosa. Não vai ser fácil quando nós passarmos por uma próxima, e é algo que nós deveríamos entender como natural, porque todas as famílias vão passar. Não há escolha, porque a gente não tem como escolher, a gente não sabe quem vai primeiro, então é algo que nós deveríamos entender como natural, mas nós não fomos preparados para perder. Então, para recomeçar é algo extremamente doloroso, mas a gente não pode desanimar. Porque perseverar todos os dias é a gente acreditar que o dia de amanhã pode ser melhor do que hoje. E se a gente ora a Deus, se a gente busca melhorar a nossa fé e entender que nada acontece ao acaso, é porque Deus tem tudo certinho. Então não há culpa em Deus quando Ele leva o nosso ente querido.
É porque o nosso ente querido cumpriu a missão dele. A jornada dele se encerrou naquele momento. E sofre mais nós que ficamos, porque a gente tem saudades extremas dos momentos que vivemos, porque a gente não aceita, porque a gente quer reviver momentos, porque por muitas vezes, como a Tânia falou, sentimos culpa, porque às vezes achamos que poderia ter feito mais, ou ter vivido mais, ou talvez até de uma maneira melhor, e a gente não fez. Então, vamos fazer agora. Aproveitam vocês, todos vocês que estão nos assistindo, amar os seus familiares, independente da dificuldade que ele tenha, ou do sofrimento que ele tenha, ou do trabalho que ele dê à família. Isso é importante, para que o recomeço não seja tão doloroso. Mas é difícil a gente recomeçar. E eu diria que há 3 coisas principais. Primeiro, não comparar a nossa dor com ninguém, porque cada um vive o luto de uma maneira diferente. Não há um grau maior de importância. Eu que perdi meu pai, como o meu vizinho que perdeu a mãe, ou a minha outra vizinha que perdeu o filho. Porque cada um tem uma ligação diferente com aquele ente querido, seja dessa vida ou de uma outra existência, mas traz uma ligação diferente. Talvez eu sofri tanto com o desencarne do meu pai, talvez eu não sofra tanto com o desencarne do meu irmão, da minha irmã, um exemplo. Porque nós temos afinidades diferentes com cada um que mora conosco dentro do lar. Então não compare a sua dor. Não tenha vergonha de chorar, porque o choro não é sinal de fraqueza. Você precisa desse momento. Viver o luto é você sentir a dor para que ela amenize, para que ela passe, para que ela vai diminuindo e você vai encarando a vida de uma maneira diferente. Porque a saudade é eterna. Assim como a Tânia falou, ela chorou por assistir o show do Roberto Carlos, que trouxe a memória da mãe. Então, um pensamento que trouxe um sentimento que gerou uma emoção. Assim como eu também choro. Principalmente em alguns momentos que eu sabia que meu pai, se estivesse comigo num instante, alguma coisa estivesse diferente hoje. Eu também choro, também sinto falta, também sinto saudades. Mas hoje é diferente de antes. Então, permita-se chorar para recomeçar. Porque você precisa se livrar dessa dor que está dentro do seu coração, latejando, te angustiando, por muitas vezes sem saber para que caminho seguir, porque eu também me senti assim e eu não tenho vergonha de falar, porque foi uma dor, nós não estamos preparados para isso. Acontece e vai acontecer com todo mundo e muitas vezes, né? Segundo, que eu acho importante, a gente não ter medo de falar que a gente está triste, que a gente não está legal, que está doendo, não ter a vergonha de expor. Principalmente para a gente que tem filhos. Não esconder da criança que você está sofrendo. É importante isso. Amanhã ele vai virar adulto. E aí, se ele perder você? Você não ensinou ele como agiu? Ele não vai saber agir também? Entra numa depressão? E aí se sente perdido? Então fale ao seu filho sobre a morte. Não tenha medo de expor sobre a morte, sobre a nossa passagem para o plano espiritual. É importante as crianças entenderem já sobre esse momento, porque é algo que elas vão vivenciar. E quanto mais nós colocarmos, dividirmos essas informações, elas sofrerão menos. Então, acho importante isso. E não pensar que a nossa vida acabou, porque a gente pensa isso. Principalmente se esse ente querido é alguém que a gente teve uma ligação assim extremamente forte. Eu senti isso. Trabalhadora da casa espírita há muitos anos, e confesso que dar o remédio ao outro quando eu tive que beber, para mim foi difícil, porque eu sempre tive uma ligação muito forte com a minha família, com o meu pai, então, quando eu tive que tomar a medicação, ela ficou engasgada. É importante a gente entender que a nossa vida não acaba, é uma sequência. Estamos separados apenas por um véu, vamos dizer assim, em que muitos de nós não enxergamos a espiritualidade, alguns de nós como médios enxergamos a espiritualidade, então é uma passagem que nós vamos fazer e a nossa vida não chega ao fim. A dor, ela serve para que a gente se transforme em uma pessoa melhor, para que a gente consiga acalentar o outro melhor. E quando eu fui participar do trabalho da Tânia, que é um trabalho magnífico, maravilhoso, onde se dá a chance e a oportunidade das pessoas recomeçarem, porque lá vocês conseguem entender que todo mundo sente a mesma coisa que você. Então você não está sozinho. E quando eu entrei lá pela primeira vez, com meu coração sangrando,
sem saber o que fazer, com vontade de desistir da vida, que eu fiquei assim, e eu vi todas as pessoas com a mesma dor, o mesmo sofrimento. É um amor tão verdadeiro, onde não há julgamentos, onde todo mundo sente a mesma coisa que você, onde a gente pode se dar a mão verdadeiramente e falar, estamos juntos? Vamos seguir juntos? Eu me transformei. Eu fui me transformando da dor para o amor, para que eu pudesse entender que, mesmo sabendo que a vida continua, mas que muitas pessoas passam pelo mesmo problema. E que juntos somos mais fortes. Então é importante a gente entender, o recomeço é doloroso, muito, mas a gente deve procurar auxílio. A gente deve procurar ajuda, principalmente quando a gente começa a perceber que a gente está extremamente isolado, que a gente não quer conversar com ninguém, que já está passando por dificuldades no trabalho, que você está se fechando para o mundo e para a vida. Precisa buscar uma ajuda, precisa buscar um auxílio. É muito importante isso, para que a gente se dê a oportunidade de crescer novamente, de enxergar a vida de uma forma diferente, de aprender a reviver. E assim como a gente sofre, o nosso ente querido também sofre lá do outro lado. Então é importante a gente recomeçar para que ele também se dê a chance de recomeçar, para que juntos possamos seguir e reconstruir a nossa vida. Muito importante isso. Acho que é isso. Ah, Pri, que lindo, que lindo. Aí deixa eu fazer uma pergunta, Pri, saindo um pouquinho do terreno de espiritismo, deixa eu voltar até a Tânia aqui para a tela, para ela poder dividir super com a baixinho. gente. Pronto, coloquei a Tânia aqui do nosso ladinho para ela conversar com a gente. Aí indo um pouquinho para o terreno do coaching, tá? Para quem não sabe, você é coaching. Recomeço, qual que é a principal dificuldade que você enxerga, ou o principal desafio quando a gente fala de recomeço? Porque a gente pode aplicar para tudo, né? Seja para um luto, seja para uma perda de um emprego, seja para um término de um relacionamento, enfim. O principal que eu vejo na maioria das pessoas, até na questão do atendimento do coach com alguns coaches, que é assim que a gente chama as pessoas que nós atendemos, é a não aceitação. Eu não aceito perder alguém que eu amo, eu não aceito perder esse emprego que eu gostava tanto, eu não aceito perder o meu marido numa separação, eu não aceito perder um amigo. É a não aceitação. Quando nós nos fechamos para o mundo e não aceitamos a nossa vida, o sofrimento é gigantesco. Porque você se fecha para um mundo diferente, você se fecha para uma nova visão da vida, e a pessoa não enxerga essa perda, vamos dizer assim, como uma nova oportunidade de você recomeçar. Ela enxerga como se fosse um castigo de Deus. Por que comigo se eu sou tão legal? Por que eu perdi esse emprego se eu sempre trabalhei direitinho? Por que eu perdi essa amizade se eu era tão boa para ela? Por que eu perdi o meu marido se eu tratava bem? Porque Deus levou meu filho. Então a não aceitação fecha a visão para o mundo das pessoas. Porque eu perdi toda essa minha estrutura de vida tão boa que eu tinha e hoje eu estou em outro patamar. Eu tinha uma condição financeira boa e hoje eu não tenho mais. Não enxerga como oportunidade de mudança de comportamento, de atitude, uma nova ação para a vida. Não aceita, e essa não aceitação acha que é um castigo de Deus e se fecha para uma nova visão do mundo. Então acho que a palavra principal seria não aceito. Eu não aceito. Você sabe que tem uma amiga nossa, docente inclusive, a Carol, né, filha da Jaque, que ela falou um negócio uma vez na mocidade que foi bem legal, né? Que aí ela falou, as pessoas perguntam, por que comigo, né? Aí ela falou, uma vez eu ouvi assim, por que não comigo? Né? O que eu tenho de especial? Né? E é verdade, né? Às vezes a gente coloca num patamar de que a gente não pode ou que a gente não deve, mas a gente faz parte, né? Estamos sujeitos, não tem como, né? E aí, meninas, conforme você estava falando, me veio a seguinte reflexão. Por exemplo, a gente sabe a dor, né? Só que a dor do luto, vocês concordam que ela pode ter várias facetas? Por exemplo, eu posso sentir mais a dor do luto se eu tiver uma culpa ou se eu tiver um processo de solidão. O que você acha, Tânia, você com a sua experiência de 15 anos? Olha, luto e culpa andam de mãos dadas.
dificilmente uma pessoa que chegou lá no nosso trabalho, nosso encontro amigo, livre desse sentimento. Sempre tem a preocupação, eu devia... E se eu... Como se nós tivéssemos o poder da vida e da morte. Na nossa dor, o luto ele é tão desorganizador que nós acreditamos que, como primeiro, Deus está de marcação comigo. E segundo, poxa vida, eu sou uma pessoa tão legal, né? Como a Pri acabou de falar. Nós não nos achamos merecedores dessa dor. E quem é católico chega para mim e fala assim: Tânia, o que é que eu fiz para Deus me castigar dessa maneira? Então, como lá nós recebemos pessoas das outras religiões, nós também precisamos caminhar por esse terreno e trazer devagarinho, sob a ótica espírita, a libertação de que não é Deus que quer, e sim cada um tem uma história. Nós somos seres que vivemos na sociedade, mas nós somos individuais, temos histórias únicas. E culpa, infelizmente, é como um reio que a gente fica se chicoteando. Entendi. Né? Então é bem complicado. Por isso que um grupo de acolhimento, uma terapia, um tratamento psicológico ajuda demais. É indispensável. Porque aí nós vamos ressignificar esses erros, não é? Sim. Que nós temos cristalizado na nossa cabeça. Acho que é isso. Pri? Eu acho que só o amor pode reconstruir toda a nossa forma de sofrimento que tem dentro de nós. A fé é muito importante, mas se a gente não se amar verdadeiramente, a gente nunca vai entender o porquê algumas coisas acontecem. Eu diria mais profundamente, assim, acho que o autoconhecimento de quem somos verdadeiramente, o que me dói, o que me machuca, tudo isso fará de nós pessoas melhores, mais fortes e mais maduras. Legal. Então a culpa muitas vezes vem diante do que eu deixei de fazer, né? Como a Tã falou. Eu poderia ter feito mais. E eu diria que às vezes a pessoa fez tudo e também senti isso. Porque eu senti isso. Eu fiz tanto para meu pai, eu dei todo o amor, meu carinho, eu durmo com a cabeça tranquila. Eu sei que eu fiz tudo. Mas no momento do desencarne dele, eu senti isso. Mas e se eu tivesse feito mais? Não tinha o mais. Eu já tinha feito tudo que eu podia. Sim. Então essa culpa fica até para nós que lutamos verdadeiramente do lado da pessoa que amamos até o desencarne dela. Mesmo que seja por um período, que seja momentaneamente, ela fica ali latejando no sentido de talvez se eu tivesse procurado mais um médico, talvez se eu tivesse procurado um tratamento diferente. E hoje, depois que passa toda essa dor, a gente pensa, não tinha algo diferente. Foi feito tudo que estava dentro das possibilidades. Então a culpa é algo que mexe bastante conosco, principalmente nesse momento da dor, do luto, nesse momento da separação momentânea, vamos dizer assim. Legal, legal. Ó, aqui no chat, o Amaury colocou uma coisa bem legal, né? Que o pensamento ele é mais veloz do que todas as bandas largas juntas, né? Então a gente precisa de uma banda larga dessa da próxima live, tá, Amaury? Verdade. Roseli comentando que já se passaram 12 anos do desencarne e ainda chora, né? E aí eu lembrei também, meninas, de eu não sei se foi numa das histórias do Orlando Nucci, que se encerra assim, né? Saudade é a dor, não, é o amor que fica. Saudade é o amor que fica, né? Quando é aquela saudade gostosa, é o amor que ficou, né? A dor foi embora e ficou o amor, que vai acompanhar a gente para sempre, né? Não tem como, né? Ela não encontra amigo, Fabinho, a gente fala assim, a culpa de tudo isso é do amor. De tudo. Ótimo, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ó, mames, aqui ó, minha mãe falando, o espírita precisa parar de deixar de ter vergonha de chorar.
Verdade, verdade. mano. Eu vou verdade. dizer que não pra minha mãe? Nunca, né? Pelo amor de Deus. Eu posso comentar uma coisa? Claro. Eu diria que as pessoas nos julgam muito por sermos espíritas, por termos o conhecimento. Então a gente tem que criar uma barreira dentro do nosso coração e não chorar. E vale a gente ressaltar que ter o conhecimento do espiritismo, da doutrina, conversar com os amigos espirituais, não significa que a gente não tem que chorar. Porque o nosso coração bate, a gente ama, estamos vivos. Então, da mesma forma que nós sentimos saudades daqui para lá, eles sentem de lá para cá. E eu falo isso porque eu fui muito julgada quando meu pai desencarnou. Às vezes alguns amigos falavam para mim, mas você, desse jeito, com todo o conhecimento que você tem, né? E eu não tinha a possibilidade de falar assim, é meu pai, gente, né? Poxa, eu amo ele tá me fazendo falta, eu não posso chorar. Mas você conhece o espiritismo. Então, porque nós conhecemos o espiritismo, a gente não pode chorar? Por que esse julgamento, né? Então as pessoas precisam tirar essa barreira do coração e entender que nós temos o conhecimento, mas a gente tem um coração que bate aqui dentro, que às vezes dói, como o de qualquer pessoa. Então isso é muito importante. E aí... Desculpa, Tânia, pode falar. Eu acho que, eu sempre falo nas nossas palestrinhas, essa frase de que as pessoas acham que o espírita não precisa chorar, não deve chorar, porque acredita na vida após essa vida, tudo bem. Só que tem uma coisa, imaginem o dia que a gente partir e ninguém chorar por nós. É verdade. O que os espíritos falam é que a gente não pode chorar de desespero, de revolta, de por que comigo, por que com meu querido, tanta gente ruim, justo, meu querido, minha querida, que são tão bons, isso está errado. Aí é isso que os espíritos, através da Lavra do Chico e de tantos médiuns confiáveis, eles pedem, parem de chorar, mas no desespero, de pessoas que pararam suas vidas, não é? Para ficar pranteando, chorando. Agora, é óbvio, se a gente chora quando assiste um filme que morre um personagem, como é que nós não vamos chorar quando alguém que nós amamos tanto... Exatamente. Como que vai ser? Então, só pensar um pouquinho, né? Com certeza. E ainda assim, né? Se a gente chora, é um bom sinal. É sinal que a gente tem humanidade ainda, né? Sinal que a gente tem sentimento, né? A gente sempre precisa lembrar que quem não tem sentimento é psicopata, né? Então, exato. É importante. Mas legal. Por enquanto, mais nenhum comentário. O Zé Carlos comentando aqui, ó, a verdade, isso vem da consciência. Mas eu acho que esse alerta, Tânia, também eu acho que é uma coisa que o pessoal acha que conhecimento é armadura, né? Mas na verdade não. Eu acho que o conhecimento é só mais uma ferramenta para a gente se entender, né? E para cair no autoconhecimento que a Pri falou. Porque mais conhecimento não te faz melhor. Mas o bom uso do conhecimento é o que vai fazer você crescer, né? Que é mais ou menos o que o Zé Carlos comentou aqui. Tem que sair daqui e vir para cá. Exato. E se unir. Exato. Sentimento e cérebro, né? E esse daí eu acho que é o maior desafio do movimento espírita, né? Do mundo, né? Saber lidar com essas grandes forças. E aí eu tenho uma pergunta que é mais uma provocação, tá, Tânia? Você acha que o luto nos centros espíritas, ele é um tabu também? Eu acho que sim. Inclusive, foi tão interessante que desde que nós criamos o Encontro Amigo, já falei há quase 15 anos agora, muitas pessoas, frequentadoras, trabalhadores, não iam para o Encontro Amigo, porque eles achavam que não precisava. Então, existe sim um tabu, sabe? O que eu vou fazer lá, se eu já sei tudo? Tem isso também. Só que é o que nós falávamos, entre conhecer
e depois na prática, meu filho, como tem diferença. Porque são sentimentos, são emoções, é amor que nós estamos falando. É ausência física. E nós somos seres que precisamos de alguém do nosso lado, não que não fale nada, mas você sabe que se precisar, tá ali. Sim. Trocar uma ideia, se sentir nutrido de amor, né? Sim. Então, o espírita, por exemplo, um luto que também não é permitido. E foi uma trabalhadora da casa que chegou assim no corredor e falou: Tânia, ai, eu tô com tanta vergonha, mas meu cachorro morreu. Eu tô desesperada. Desesperada. Eu falei: então venha participar do Encontro Amigos, sim, venha cá. Ela falou: ai, mas eu não vou ter coragem de falar. Eu falei: então não precisa. Assista. Chore, aproveita. Porque lá a gente pode chorar ou falar ou não falar. É um lugar bem democrático. Então, existem lutos não permitidos. Da mesma maneira que não existe um luto permitido para homem. Por exemplo, quando morre um filho, é só a mãe que é cuidada. As pessoas falam assim: não, ele é o chefe da família, ele vai segurar essa barra, não é? Porque ele é homem, é forte. A mãe, todo mundo fica cuidando, paparicando, coitada. E ele? Verdade. E o sentimento dele? Então, a sociedade ainda tem muito a aprender. Estamos a caminho, né, meu querido? Deixa eu aproveitar, vou dar um close em mim e fazer protesto. Aproveitando o gancho da Tânia, cuidem de nós homens, por favor. A gente não sabe cuidar de nós mesmos, então a gente precisa de ajuda. Hashtag Homens Unidos. Voltamos aqui. Algum comentário, Pri? Eu concordo com o que a Tânia disse. Eu acho que o pré-conceito em relação ao sofrimento, né? Eu diria que às vezes quando tem um irmão mais velho em que desencarna o pai ou a mãe, as pessoas normalmente falam assim para ele, né? Você tem que ser forte, Sim. Porque você tem que cuidar dos seus irmãos. E isso não é verdade. Por que ele tem que ser forte? Porque ele não pode chorar? Porque ele não pode se permitir sentir a mesma dor que os outros? Né? Então, eu acho que isso é válido mesmo para as pessoas aprenderem a entender que cada um vai viver o luto de uma maneira diferente, cada um vai sofrer de um jeito, o pai, a mãe, o irmão ou o filho é especial para cada um de uma maneira diferente. Ninguém está ileso e nem estará ileso de passar por essa dor. A diferença está em como cada um vai encarar essa dor. Como eu vou vivenciá-la, né? Isso é importante. E se a gente for mais a fundo, a gente precisa falar para as famílias que nesse momento tão difícil, tão doloroso, que as pessoas possam se comunicar dentro de casa, conversar mais, auxiliar um outro nessa questão da dor. Porque todo mundo está sofrendo, está passando pelo mesmo momento, está todo mundo triste. E às vezes as pessoas sofrem cada um em um cantinho calado, alguns continuam vivendo a vida mais com o coração sangrando, e não se comenta sobre o luto, não se comenta sobre a morte, não se comenta sobre o que eu estou sentindo, porque um quer ser mais forte que o outro, ou talvez porque essa crença veio da própria família. Cresceu assim: olha, você quando crescer tem que cuidar da sua irmã, você tem que ser mais forte. Olha, seu pai morreu, você tem que cuidar da sua família. E não é verdade. A morte é dolorida para todos. Então, cada um tem que cuidar do outro para se auxiliar nesse momento difícil. É importante. Até porque a gente tem não só com relação ao luto, mas com relação a outros, né? Psicologicamente, a gente tem as máscaras aí que já é sabido, já é explicado. Nem adianta a gente gastar tanto tempo assim, mas a gente também tem o costume, que é um pouco cultural, de soterrar tudo aquilo que possa nos fazer passar vergonha, que possa nos fazer sentir dor, que possa, né, sentir fracos, que possa nos fazer sentir vergonha. Então a gente tem isso cultural mesmo, né? É um processo psicológico que a gente precisa começar a modificar, e aí entra de novo o autoconhecimento, né, Pri? Eu choro mesmo, viu? Né? Não escondo não, eu saio chorando.
Eu sei bem. Eu choro. Tá doendo meu coração, eu choro. É isso aí. Tem que chorar mesmo, tem que chorar. Legal. Tem que chorar. Bacana, bacana. Que mais? Deixa eu ver. Por enquanto não tem mais nenhuma pergunta. Tinha uma pergunta aqui que é o seguinte, por exemplo, a gente sabe que a gente está passando por um momento coletivo muito difícil, né? Todos nós estamos sofrendo, todos nós estamos sendo impactados mais ou menos, e aí a gente corre o risco, né? Corre risco não, a gente é envolto em energias de medo muito grande. Medo, pavor, medo da morte, medo de ser contaminado e por aí vai. Qual que é o impacto do medo externo, qual que é o alcance do medo externo dentro de nós, na opinião de vocês? Eu penso que, como eu estou fazendo, eu escolho um noticiário confiável. Difícil, hein? Mas tem sim, por exemplo, na Cultura, às 10 horas, tem um jornal lá legal, essa hora tá lá, tá acontecendo. Existem alguns jornalistas muito sérios. Sim. Então, eu procuro não ficar ouvindo muita conversa de pessoas que ficam esmiuçando situações, colocam depoimentos muito tristes. Por quê? Essa doença, ela age de uma maneira inusitada nas pessoas. O sogro de um amigo nosso, do Paz e Amor, ele tem leucemia, é idoso, tem que fazer de 3 em 3 dias troca do sangue, ele teve Covid e ele saiu desta. Uhum. Como assim? Existem pessoas jovens que chegam lá, estão praticamente bem, de repente, 2, 3 dias, desencarnam. Sim. Então, cada um vai passar pelo que precisa. Então, eu fico me doutrinando. Eu tenho lido muito, estou relendo os livros de André Luiz, para poder dormir melhor, assistindo filmes que não me tragam violência, não me tragam imagens que depois vão ser minhas inimigas. É como um lixo mental. Eu tenho, como a minha ajudante não pode vir, então eu estou limpando casa desesperadamente. Eu falei, como ela sempre... Eu sou casada há 35 anos, ela está conosco há 32. Então, ela sempre me ajudou muito, né? E me privou de muito trabalho braçal. E agora está sendo prazeroso para mim. Eu coloco a Elizabeth Lacerda, que é uma cantora que canta músicas muito suaves, né? Eu deixo no YouTube, aqui na sala, aí limpo tudo, desinfeto tudo, porque eu tenho 3 gatinhos e um cachorro que precisa de muito cuidado. Então, eu procuro fazer coisas para que o meu pensamento fique equilibrado, porque senão de noite eu não durmo. Verdade. Porque você começa a sentir acho que eu estou sentindo falta de ar. Uhum. Eu acho que eu não estou respirando direito. Minha garganta está ardendo. Eu acho que deve ser o sintoma. Aí enlouquece, né? Sim. Sim. Enlouquece. Então, eu acho que o momento atual exige serenidade e muita oração. Concordo. Pri? Eu diria que para cada um que está nos ouvindo nesse instante, buscar fazer aquilo que você mais gosta. Seja uma leitura, seja cursos online, seja assistir filmes que vão te trazer clareza, seja a leitura de um livro, seja ligar para um amigo para bater papo, para conversar. E diminuir ver um noticiário, porque se vocês que nos assistem, que cada vez que você olha uma notícia em que fala de mortes, de pessoas contaminadas, de tudo de ruim que está acontecendo no mundo, e você não tiver um equilíbrio para absorver isso, você vai entrar em depressão. Você vai entrar numa loucura mental em que você vai trazer acompanhamento espiritual para perto de você. Sim.
Então, busque se autoconhecer. Se isso me faz mal, por que eu vou ver isso? Né? Então, para mim, eu não tenho receio disso. Eu diria que eu estou bem equilibrada até diante de toda essa pandemia. A minha irmã, nesse momento, ela fez um exame a semana passada. Ela é enfermeira, para quem não sabe. Foi contaminada. Então, eu fui levar no médico, levei ela no hospital, vou na minha mãe visitá-la, porque para que a minha mãe também não seja contaminada, mas a gente não tem esse receio. Ela está recebendo todo o nosso amor, todo o nosso carinho. Primeiro porque, se tiver que acontecer, vai acontecer. Segundo, se qualquer um de nós tivermos que pegar, vamos pegar. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas você está indo lá? Eu posso não pegar dela. Eu posso não ir lá e não pegar dela. E pegar aqui na rua. O vírus é invisível, ele está no mundo. Então, quanto mais você tiver medo de algo que você não vê, mais você será atingido por ele. Questão energética, é energia. Claro, devemos nos proteger? É evidente que sim. Devemos higienizar a nossa casa? É evidente que sim. Devemos lavar as mãos? Sim. A proteção é tudo. Mas se você trouxer o medo para algo que está acontecendo no mundo, você vai piorar. Sim. Se você deixar o medo entrar dentro de você, acreditando que aquilo possa acontecer com você, aquilo vai te deixar doido. Então você vai piorar. Por isso que o autoconhecimento é o princípio de tudo na nossa vida. Legal. Acho que é isso. Legal, Pri. E aí você traz o medo do mundo para dentro de casa. E aí Exatamente. Você vai ter que fazer alguma coisa com aquilo, né? E aí vai ficar pior, porque além do seu medo, pior. Além do medo das pessoas, né, Tânia? Eu acho que esse cuidado que nós temos que ter com os nossos pensamentos é principal, é a principal coisa, o principal foco nosso. Principalmente para quem é médium. Isso. A Priscila falou de uma coisa muito importante, que é aquilo que pensamos, atraímos. Então, medo gera medo. Eu vou atrair encarnados e desencarnados na mesma sintonia. E médium é um bichinho danado. Viu? Eu sinto muito isso. Então, antes de qualquer coisa, nós temos que estar muito atento aos nossos pensamentos. Por isso que a leitura, música saudável, filme bom, trabalho, é tudo de bom para você poder estar bem, para você dormir bem, porque dormindo bem você está em saúde também, né? E é engraçado, né, Tânia? Tudo isso que você falou são dicas, são orientações aplicáveis a qualquer momento. Não é porque é um momento de crise, né? É porque a gente precisa estar mentalmente bem, né? Então, são recomendações que são aplicáveis agora, mas inclusive quando passar tudo isso. Porque passando tudo isso... Vale para sempre. Então, é bem importante. Vamos lá, ó. A Mariana comentou aqui o medo das pessoas, né? Dos familiares de quem está lá na frente de batalha, né? Dos enfermeiros, médicos, de se contaminarem. Também é um outro medo que tem que lidar, né? Outra preocupação. O Amauri comentando que fez um vídeo para os amigos falando das atividades. Eu vi a live, né? Que é a música que fala que a mulher mandou lavar a louça, lavar a casa, lavar a roupa. E o Amauri fez tudo isso. Um abraço, Amauri. Foi muito legal aquele vídeo. Né? Essa foi boa. É isso aí. Então, se o medo dominar, realmente a gente vai pirar. Meninas, olha, a gente já passou de 1h15 de conversa, né? Quando é bom, o negócio voa, né? Nossa Senhora. Mas eu não vou abusar de vocês, não, tá? Então, para encerrar, Tânia, uma mensagem final para quem está assistindo. Eu acredito que a palavra que todos nós queremos, né? Que isso vai passar. Nós precisamos fazer a nossa parte, ficarmos muito atentos, porque esse bichinho, ele precisa ser respeitado. Temos que tomar um cuidado enorme com os nossos pensamentos, e com certeza a oração nessa hora é ideal. Nós temos que ter uma disciplina mental da oração, pelo menos uma vez por dia, fazer um evangelho, nos ligar à nossa casa espírita
E, através do pensamento, nós vamos nos plugar aos benfeitores espirituais e, assim, estaremos protegidos mentalmente, com consequências boas para o físico. E que Jesus nos abençoe e a toda a humanidade. Esse é o nosso recado, é isso que eu peço todo dia quando eu acordo e quando eu vou dormir. Que isso vai passar. Eu queria falar duas coisas. Primeiro, para você que está perdendo não, para você que está se separando momentaneamente do seu ente querido, que nesse momento talvez a dor esteja latente no seu coração, dirija o melhor pensamento que você puder a ele, as melhores lembranças, né? A prece, tudo isso vai alcançá-lo como um bálsamo de amor, de carinho, que vai ajudá-lo de uma maneira tão maravilhosa, tão amorosa, que vocês não fazem ideia. Para nós, e para quem está nos vendo que tem a mediunidade, sabe do que eu estou falando. Então, os nossos pensamentos, a nossa prece, a nossa oração, sabe aquela lembrança dos melhores momentos que viveram juntos? Isso conforta as pessoas que se foram de uma maneira que vocês não fazem ideia. Então, é muito importante isso. Faça isso que vai acalmar o seu coração e o coração do seu ente querido que fez a passagem. E para esse momento que nós estamos vivendo, dirija o seu pensamento a Deus quando sua cabeça estiver confusa, quando o seu pensamento estiver muito atordoado, sabe aquela nuvenzinha preta que a gente diz, hoje eu não estou legal, estou só com pensamento negativo, né? Não tô conseguindo, meu pensamento não está fluindo. Todo mundo fica assim um dia, até nós ficamos, porque somos seres humanos. Então, orar e vigiar sempre. Quando Deus nos traz essa informação, é para a gente entender que a gente deve acordar e fazer uma oração para agradecer porque estamos vivos. Porque enquanto nós estamos vivos, muitas pessoas estão fazendo a passagem para o plano espiritual. Assim, quando a gente vai dormir, agradecer o dia de hoje. Poxa, eu estou viva. Foi um dia difícil, mas você venceu esse dia. Então agradece. Começa a trabalhar dentro de si a gratidão por tudo que você está vivendo, por tudo que você viveu, mesmo que tenha sido ruim, mas você viveu. E algum aprendizado você tem que tirar disso. E esse momento de luto em que o mundo está passando, que está atingindo todas as casas, ele vai trazer um pouquinho do medo e da preocupação para todos os lares. Seja ele porque você perdeu um ente querido, seja ele porque está mexendo na sua vida financeira, seja ele porque você está perdendo o emprego, ou porque tem alguém da sua família que está doente. Então vai mexer com a família, está mexendo com todas as classes sociais, não há diferença. E por que Deus, nesse momento, está trazendo essa reflexão para nós? Uma palavrinha só, o amor. Para que a gente aprenda a amar, para que a gente aprenda a olhar ao outro com amor, com carinho, entender a sua necessidade. Quando a gente entende o outro, a gente entende a si mesmo. Eu acho que é isso. Legal. Sueli mandando um abraço. Leni e Tânia mandou um beijo para você, tá? Bem, manda um beijo virtual e um abraço virtual. A Francis e a Ana aqui puxando a orelha da Pri, tá? Te cuida, Pri, tá bom? Mas eu acho que é isso aí, pessoal. Meninas, obrigado mais uma vez. Foi ótimo, maravilhoso essa conversa, tá? Espero que a gente possa retomar ela o mais breve possível pessoalmente, mas se não for possível, né? A gente confia em Deus que deixa na mão dele seguir aí o rumo que tem que seguir. Se não for possível, a gente espera uma outra oportunidade, tá bom? Muito obrigado mesmo. Tânia, obrigado por ter aberto mão do trabalho. Obrigada. Eu adorei compartilhar com o Fabinho, com a Pri. Gratidão. Bons sonhos para vocês. Obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente, que esteve aqui na live. Pelo que a Rô estava mandando aqui, acho que foram 116, alguma coisa assim, pessoas. Então, acho que bastante gente a gente conseguiu atingir aí com essas palavras, né? As meninas trouxeram um ensinamento bem legal. Lembrando que esse vídeo vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube. Então, se você gostou, quiser mandar o link para alguém,
depois é só entrar lá e compartilhar o link com a pessoa ou assistir novamente, fica à vontade. Fabinho, Oi. posso responder a Ana? Que eu acho que ela entendeu uma colocação errada. Vamos lá, vamos ver. Só para esclarecer, para ela não ficar, de repente, dormir com esse pensamento conflituoso. Ana Carol. Aninha, eu não estou recomendando isso para ninguém, para que as pessoas visitem alguém que esteja doente. Eu disse que eu vou resolver as coisas com a minha mãe, com a minha irmã, porque eu não tenho pai e a minha mãe está no grupo de risco, então eu sou a única disponível para o momento. E frisei também que a gente não deve ficar sem nos cuidarmos. A proteção é tudo, mas o amor e a fé em Deus tem que ser muito maior. Então foi isso que eu frisei, tá? Para que você durma com o coração tranquilo e entende melhor a colocação, que talvez você tenha entendido de uma maneira diferente. Legal, Pri, legal. Então, só para terminar, a gente vai estar com os vídeos lá disponíveis no canal, para quem quiser assistir de novo ou compartilhar. Que mais? Acho que é só isso. Só agradecer todo mundo, né? Dizer que a gente está com muita saudade de todo mundo, que cada um que se conectou aqui, a Francis, nossa saudade da Francis, a Fá, Maria José, Sueli, o Amauri, muita gente, a Verinha, sua mãe tá aqui também, não é só minha mãe não, viu, Pri? O Amauri, a Sueli. As mães estão online. Mãe é mãe. Então, a minha gente, também deve estar, espiritual. É isso. Com certeza, Tan. Então, gente, para encerrar, eu pedi para a Pri fazer a oração de encerramento. Então, o que eu gostaria de convidar? Para que todo mundo possa agora fazer uma oração em conjunto. Então, seguindo aí a sugestão magnífica da Tânia, da gente sempre fazer a oração. Então, vamos fazer uma oração em conjunto, aproveitando esse canal aqui, esse momento que a gente está. Tá? Então, quem tiver seu copo de água, sua garrafinha de água, a minha já está aqui do lado, meu tamborzinho azul. Então, que cada um possa colocar aí as melhores vibrações nessas águas aí, para que o plano espiritual possa abençoar o lar de cada um, tá bom? Então, Pri, deixa só quando eu falar vai, é contigo, tá? Então, para encerrar, obrigado mais uma vez e vamos partir para a nossa oração final. Então, deixa eu pôr a música aqui, Pri, só um minuto. Se você estiver ouvindo, você me fala, tá, Pri? Tá. Tá ouvindo? Não. Tá mudo. Pode fazer, porque tá saindo aqui pro pessoal do YouTube a música. Então você não vai ficar falando sozinha, tá? Pode seguir coração. Pri, tá contigo. Tá. Eu mando um beijo para a Ana Carol aí, que agora ela entendeu minha explicação. Vamos lá, Pri. Eu não tô ouvindo. Posso falar normalmente? Eu Pode não tô falar ouvindo normalmente. a música. Tá bom. Queridos irmãos, queridos companheiros, que a paz do nosso Mestre Jesus envolva os nossos corações nesse instante. Que possamos dirigir os nossos melhores pensamentos a Deus, acalmando a nossa mente, as nossas aflições, as nossas angústias, para que possamos trocar essa energia pelo amor, pela fé, pelos melhores sentimentos. Que possamos sentir a energia dos amigos espirituais nos envolvendo nesse instante. Jesus, visita o lar de vocês nesse momento.
e vai fazendo uma limpeza energética em todos os ambientes, deixando a paz, o amor, a tranquilidade e a serenidade, levando dentro do seu coração e o seu pensamento a melhor sabedoria para que você possa agir da melhor maneira possível, intuídos pelos benfeitores espirituais. E é nesse momento de paz e amor, de luz, que cada um de vocês recebe um passe, acalmando os corações e os pensamentos, tranquilizando toda a energia do seu corpo, harmonizando os seus chakras, reabastecendo toda a sua energia espiritual, trazendo a paz que você tanto necessita para este momento, trazendo a tranquilidade para suas aflições, deixando o amor se instalar. E assim, juntos pela fé e pelo amor de Deus, os amigos espirituais fluidificam suas águas que aí estão e colocam nelas, Senhor, a medicação necessária de acordo com a necessidade de cada um de vocês. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva o seu lar, envolva você e os seus familiares, levando a você neste momento tudo aquilo que você necessita, de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento. E assim, envolvidos pelo amor dos amigos espirituais e de Deus, vamos vibrar por um mundo melhor. Vamos vibrar pelos hospitais, pelos médicos, enfermeiros e tantas pessoas que necessitam desse amor fraterno. Vamos vibrar pelos nossos entes queridos que nesse momento de aflição passam por essa reformação, por essa reestruturação na sua saúde. Vibremos pelos orfanatos, pelos asilos, pelos moradores de rua. Vibremos por tantas pessoas que perdem seus entes queridos e que se sentem tristes, sem forças para recomeçar. Que todos eles recebam a paz e o amor das nossas orações, recebam o nosso carinho, a nossa energia, para que possam levantar amanhã bem melhor do que hoje. E assim, envolvidos pelo amor de Cristo, juntos, façamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. E é com esse amor que agradecemos as orações, a nossa prece, o nosso aprendizado. Que todos vocês que nos assistem possam dormir tranquilos, tendo a certeza de que Deus sempre faz o certo, de que não existe ao acaso, de que Deus não erra e de que tudo é somente para o nosso aprendizado. Que assim seja, graças a Deus.